Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós faremos exercícios ainda sobre o capítulo 3. Na próxima aula, então, começaremos a falar sobre trovadorismo, assunto do capítulo 4. Vamos lá. Então, nós já fizemos várias questões do capítulo 3, eu coloquei aqui outras que nós não fizemos ainda, claro. Então, questão 1. A arte é um modo privilegiado de conhecimento intuitivo que se realiza por meio de uma obra concreta e individual, e que fala mais ao sentimento do que à razão. A arte abre as portas para que possamos compreender múltiplas possibilidades do mundo vivido. Ela altera o modo como vemos a realidade ao mostrar outros mundos possíveis. Com relação à arte, marque a alternativa que não está coerente com a sua filosofia. Letra A. A experiência estética de uma obra de arte não se resume ao conhecimento de um objeto. Letra B. A obra de arte é fechada, racional e impossibilita interpretações que não estejam inscritas nela mesma. C. A obra de arte altera o modo como vemos o mundo e nos mostra outros mundos possíveis. Letra D. O artista cria a obra de arte e o público tem a possibilidade de preenchê-la com outros sentidos. Então, aqui nós temos que marcar a alternativa que não está coerente com a sua filosofia. Então, gente, o nosso gabarito aqui é a letra B. Por quê? Todas as outras estão corretas, estão de acordo, estão coerentes com essa filosofia, mas a letra B diz que a obra de arte é fechada, é racional e impossibilita interpretações que não estejam inscritas nela mesma. Voltando ao texto, nós temos a seguinte colocação. O primeiro período, né? A arte é um modo privilegiado de conhecimento intuitivo que se realiza por meio de uma obra concreta e individual e que fala mais ao sentimento do que à razão. Ou seja, se fala mais ao sentimento do que à razão, vão existir diversas interpretações e não só uma, né? Então, a obra de arte, ela não vai ser fechada, pelo contrário, ela vai ser aberta, ela vai possibilitar diversas interpretações. Então, a letra B é um conceito que não está coerente com a filosofia da arte literária. Vamos à questão 2. O emplasto. Essa questão é bem interessante. Um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cambalhotas. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia, gente, esse autor é incrível. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, Machado de Assis, né? Posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro, sede de nomeada. Digamos, amor da glória.
Tio meu, cônego de prebenda inteira, cônego é um tipo de padre, né? É importante essa informação. Costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória que é eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, consequentemente, a sua mais genuína feição, a sua mais verdadeira feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Então, Machado de Assis, né, que é o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse livro que é tão clássico e que é tão importante na literatura brasileira e não só. A frase decifra-me ou devoro-te remete, faz alusão ao enigma da esfinge, sobre o qual já falamos, né? Consagrado na tragédia grega Édipo Rei de Sófocles. A formulação de um enigma envolve jogos de palavras e associações semânticas ambíguas e paradoxais, que parecem conduzir a respostas impossíveis ou absurdas. A decifração de um enigma está associada, portanto, à grande capacidade de raciocínio e de reflexão, e não menos a domínio das palavras e da língua. Assim, quem decifra um enigma será considerado um ser superior, de saber excepcional, cujas palavras são respeitadas e seguidas. Com relação às questões envolvidas na decifração de um enigma e ao tema a que o texto de Machado de Assis se reporta, assinale a alternativa correta. Então, temos aí as alternativas. Letra A. A resolução pelo narrador da situação enigmática demandou o processo de uma ideia em evolução. E assim a resposta, ou seja, a invenção do emplasto Brás Cubas, não encerra ambiguidade nem paradoxo, ao contrário do que ocorre com os demais enigmas. B. O poder intelectual do narrador evidencia-se em ações de relevância humanitária, o que, como enfatiza o próprio narrador, alcança reconhecimento em instâncias de representação política. Depois, letra C. A reação do narrador a comentários dos tios sinaliza que o embate entre tipos e âmbitos de poder é resolvido pelo saber. Letra D. O episódio da resolução do enigma evoca um momento vitorioso de Brás Cubas no que se refere à sua capacidade de admitir sentimentos passionais por meio de argumentação racional. Então, gente, o que essa questão, lá no finalzinho, né, no último slide, no finalzinho, o que foi dito? Com relação às questões envolvidas na decifração de um enigma e ao tema a que Machado de Assis se reporta, assinale a alternativa correta. O que aconteceu? Machado de Assis, o autor de Machado de Assis, né, estava falando sobre essa vontade de criar o emplasto, né, o emplasto Brás Cubas. E aí depois ele trouxe a fala de dois tios, né? Um tio que era padre falava que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que nós não tínhamos que nos voltar para essas questões temporais, mas sim cobiçar a glória eterna. E aí ele também trouxe a fala de outro tio, que era oficial de um dos antigos terços de infantaria, e esse tio dizia que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que está no homem, né? E, consequentemente, a sua mais genuína afeição. Então ele tinha um tio que era padre, né? Que falava que, na verdade, era mais importante buscar a glória eterna, ao passo que o outro tio dizia que a coisa mais genuinamente, né, o que o homem mais deseja de fato, né, no fundo do seu coração, era buscar esse amor da glória, né, algo mais terreno. E aí, então, gente, dessa forma, nós chegamos até a letra C. Por quê? A reação do narrador a comentários dos tios, né, um tio padre e o outro tio que era, oficial, né, sinaliza o embate entre tipos e âmbitos de poder, que é resolvido pelo saber. Como assim? O padre tem o saber,
né, o saber espiritual. Portanto, eu dizia que era mais importante buscar as coisas do alto, né, buscar as coisas espirituais. Ao passo que o outro tio oficial, né, e que também tinha o saber, entretanto, buscava um outro tipo de saber, né? O saber que ele buscava era esse amor da glória. Então, nós temos aqui esse embate, né? Que é exemplificado através dos tios, né? De Brás Cubas. Então, esse embate, né, entre os tios é resolvido pelo saber. Entretanto, cada um vai ter um saber e vai valorizar esse saber que tem. Portanto, chegamos ao gabarito da letra C. A reação do narrador a comentários dos tios, porque ele dizia, né, um prefere isso, outro prefere aquilo, mas eu prefiro meu emplasto. Então, a reação do narrador a comentários dos tios sinaliza que o embate entre tipos e âmbitos de poder é resolvido pelo saber. Vamos à questão 3. A mitologia comparada surge no século XVIII. Essa tendência influenciou o escritor cearense José de Alencar, que, inspirado pelo estilo da epopeia homérica na Ilíada, propõe em Iracema uma espécie de mito fundador do povo brasileiro. Assim como a Ilíada vincula a constituição do povo helênico à Guerra de Troia, deflagrada pelo romance proibido de Helena e Paris, Iracema vincula a formação do povo brasileiro aos conflitos entre os índios e os colonizadores, atravessados pelo amor proibido entre uma índia, que é Iracema, e o colonizador português Martim Soares Moreno. A comparação estabelecida entre a Ilíada e Iracema demonstra que essas obras combinam folclore e cultura erudita em seus estilos estéticos, articulam resistência e opressão em seus gêneros literários, associam história e mito em suas construções identitárias, refletem pacifismo e belicismo em suas escolhas ideológicas, traduzem revolta e conformismo em seus padrões alegóricos. Então aqui, gente, nosso gabarito vai ser letra C. Associam história e mito em suas construções identitárias, porque um dos papéis mais importantes dos mitos é o seu papel fundacional, né? Então é fundar alguma coisa, o início, né, a origem de alguma coisa. De fato, como narrativas de origem, os mitos geralmente têm esse papel de explicar e de fundamentar esses diferentes aspectos da vida humana, dentre os quais as histórias dos povos. Então, essa fundamentação pode ser feita de forma mais ou forma menos espontânea, como acontece nos mitos religiosos ou de modo planejado, como nas obras de literatura. Então, aqui na letra C, a gente tem essa associação entre essa história e esse mito que está construindo, que está explicando a identidade desses povos, né? Então, existe aqui essa associação história e mito que estão construindo a identidade desses povos. Portanto, gabarito letra C. Vamos agora à questão 4. No conto La Conte em Negra Água, Marina Colasanti retoma de modo intertextual a história de Laconte, um sacerdote troiano que se posicionou contra a aceitação do famoso cavalo de Troia, deixado pelos gregos como uma suposta prova de rendição. Por sua atitude, Laconte foi morto por uma gigantesca serpente marítima que foi enviada por Poseidon, o deus dos mares do panteão grego, que estava do lado dos gregos. Esse grande conflito entre gregos e troianos foi registrado no poema épico. Então aqui nós temos uma questão que mostra pra gente um pouco desse enredo e te pergunta, né? Essa história é mostrada em qual obra? Letra A. Os 12 trabalhos de Hércules, cujo protagonista destacou-se na Guerra de Troia. Ilíada, de Homero, cujo protagonista é o guerreiro Aquiles. Os Lusíadas, cujo protagonista seria o próprio povo português. Divina Comédia, cujo protagonista é o próprio autor. Então, gente, como nós falamos no nosso capítulo, né, intitulado Por que ler os clássicos, nós falamos um pouquinho sobre Ilíada, sobre os Lusíadas e sobre a Divina Comédia. Entretanto, essa história aparece, né, essa história é contada pra gente em qual obra? Ilíada, né, que supostamente pertence
a Homero, cujo protagonista é o guerreiro Aquiles. Então, gabarito da questão 4, letra B. Então, questão 5. Se volveres a lembrança ao Gênese, entenderás que o homem retira da natureza o seu sustento e a sua felicidade. O usurário, ao contrário, nega a ambas, desprezando a natureza e o modo de vida que ela ensina, pois outros são no mundo os seus ideais. Então, essa passagem do poeta florentino exprime o quê? Uma visão já moderna da natureza, que aqui aparece sobreposta aos interesses do homem, um ponto de vista já ultrapassado no seu tempo, posto que a usura era uma prática comum e não mais proibida, uma nostalgia pela antiguidade greco-romana, onde a prática da usura era severamente coibida, uma concepção dominante na Baixa Idade Média de condenação à prática da usura por ser contrária ao espírito cristão, uma perspectiva original, uma vez que combina a prática da usura com a felicidade humana. Então, gente, é importante prestar atenção no texto. Se volveres a lembrança ao Gênese, entenderás que o homem retira da natureza, então, através da natureza, o homem consegue retirar os nutrientes básicos para a sua sobrevivência. Então, ele retira da natureza o seu sustento, assim como ele retira também a felicidade, né? Então, a natureza, ao mesmo tempo que alimenta esse homem, também faz com que ele se sinta feliz, né? Porque a natureza é um ambiente, como o próprio nome diz, né? É um ambiente natural, é um ambiente criado por Deus, é um ambiente que pode ser modificado pelo homem, né? O homem modifica a natureza, mas quando a gente pensa nos animais, quando a gente pensa no campo, né? É um lugar que tem geralmente menos interferência do homem, portanto é um lugar mais sagrado, né? Mais sagrado nesse sentido de original, né? Mas o usurário, ou seja, aquele que pratica a usura, né? O que é usura? É quando a gente valoriza, né, de maneira excessiva o dinheiro, é um apego excessivo ao dinheiro, né, ao capital. Então, o usurário, ao contrário, ele nega ambas, desprezando a natureza e o modo de vida que ela ensina, pois ele busca outras coisas, né, pois outros são no mundo os seus ideais. Então, essa passagem do poeta florentino exprime o quê? O nosso gabarito aqui, gente, vai ser letra D de dado. Por quê? Porque na letra D de dado nós temos o seguinte, essa passagem mostra uma concepção dominante na Baixa Idade Média de condenação à prática da usura por ser contrária ao espírito cristão. Ou seja, através dessa passagem a gente consegue perceber que o homem, né, pode ser feliz na simplicidade, retirando da natureza os nutrientes básicos, vivendo em harmonia com esse ambiente natural, né, que foi criado por Deus, né? Então, nós temos aqui esse pensamento, ele era estimulado, ele era adotado, né, pelo espírito cristão, que condenava a prática da usura, ou seja, que dizia que não era bom, que não era legal que o homem buscasse, né, o dinheiro de maneira excessiva, porque quanto mais você busca o dinheiro, né, quanto mais você busca o capital, mais você tende a deixar de lado a ideologia cristã, né, a concepção cristã, que consiste em claro que as pessoas, né, a igreja não é que as pessoas não pudessem ter dinheiro, afinal de contas, temos boletos. Mas o que acontece? A igreja dizia que o homem precisa se voltar para as coisas do alto. O homem precisa de dinheiro, né? Lógico, mas esse pensamento, né, de retirar da natureza o seu sustento e a sua felicidade estimulava o quê? Uma vida mais simples, em que o homem se sentisse mais próximo, né, a Deus e, portanto, não buscasse de maneira excessiva esse dinheiro, porque esse pensamento, né, muito voltado para o dinheiro, acabaria consequentemente afastando esse homem, né, de Deus, e dessa forma ele estaria mais distante da sua salvação, né? Então a gente tem aqui uma concepção que era dominante na Baixa Idade Média, de condenação à prática
da usura, porque a prática da usura é um pensamento contrário, né, ao espírito cristão. Portanto, questão 5, gabarito letra D de dado. Queridos, espero que a aula tenha sido produtiva para vocês, espero que eu consiga ajudá-los na discussão desses exercícios. Na próxima aula estarei aqui. Boa semana, bons estudos, espero que vocês estejam bem e um beijo no coração de vocês.